Olá, sou Walter Palácio, idealizador da Run for Them, do For Them. Estou aqui na TV Relacionamento, um prazer estar aqui. Obrigado. Olá, meu povo! Estamos aqui em mais uma gravação do programa Cida Maria Fica a Dica e hoje eu trouxe duas pessoas maravilhosas para apresentar para vocês um tema maravilhoso, dois temas, aliás, que está sendo muito cogitado hoje na mídia, nessa atual questão da pandemia, pós-pandemia. Eles vêm trazer para vocês muitas informações sobre essas duas técnicas, do coach e da constelação. E para representar o lado do coach, a mentoria do coach, nós estamos aqui com o Mário Cono, um empresário já bem conhecido, que é maravilhoso como mentoria de coach. E a nossa queridíssima Sidneia Coelho, mentoria, advogada, e ela tem toda a formação, ela trabalha bastante com a nossa questão da constelação familiar. E hoje a gente vai fazer uma espécie de uma comunhão entre essas duas técnicas, cada um vai falar aquilo que mais é importante as pessoas saberem que ainda não tem esse conhecimento. Então hoje a gente vai ter um belo papo aqui falando dessas duas técnicas, dessas duas pessoas maravilhosas. Kuno, tudo bem? Prazer mais uma vez. Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com você, Cida. Aliás, com vocês. Que bom. Sidneia? Muito bom também estar aqui mais uma vez e conhecer o Mário. Você falou super bem dele, é um prazer estar com você aqui hoje para a gente bater esse papo. Gente, vocês sabem que eu faço dica de pessoas maravilhosas e eles são maravilhosos e vocês vão observar isso no decorrer da nossa conversa. Podemos começar com você, Cono? Sim, claro. Bom, o coaching, ele é um processo mesmo de internalização, né? É uma redescoberta, né, da pessoa. Nessa fase de pandemia, eu acredito que as pessoas, o fato de elas terem ficado muito em casa, né, muitas vezes até presas, ajudaram elas a refletir sobre uma série de ações da vida dela, não só da vida pessoal, da vida profissional, mas das transformações que ela necessita para ela continuar bem, né? Então, é um processo, o coaching, assim, tem muita gente que falou, Mário, tem como você fazer online? Sim, eu acho que é até uma modalidade que se abriu de muitas formas, né? Hoje no nosso meio, né? O online, né? E as pessoas começaram a se adaptar dessa forma, né? Então, é uma série de transformações mesmo na vida de cada pessoa. Então, coaching, o fato de elas refletirem, tomarem as suas decisões e terem, vamos falar, metas e objetivos muito bem definidos, é importante para a evolução da pessoa. O que acontece é que o coaching, muitas vezes a pessoa nem sempre está preparada para isso, né? Perfeito. E assim, até aproveitando a deixa da Sidneia estar aqui com a gente, eu acredito que a constelação familiar, ela seja uma das terapias que eu super recomendo para alguns coaches, porque ela abre o horizonte da pessoa. Eu acho que o processo de autorreflexão, para que ela consiga enxergar outros parâmetros da vida dela, que ela não consegue muitas vezes, às vezes é um ponto primordial. Por isso eu nunca falo assim, o coaching vai resolver a vida da pessoa. Muitas vezes a gente precisa sim de outros tipos de terapia e alternativas. É como descascar uma cebola, né? Exatamente. E é isso que é importante a gente estar aqui hoje, porque assim, uma técnica ela vai trabalhar uma certa situação, mas depende do indivíduo, ele precisa de mais outra técnica. E essas duas, elas estão sendo interligadas e fazendo um bom resultado, não é isso? Exatamente. E até, já puxando o gancho, né, do que vocês disseram, até nós como profissionais, quando nós vemos
cliente ele precisa, nós temos que indicar, porque nós não temos também todas as ferramentas. Então faz parte deste processo buscar outras ferramentas, outras alternativas para que ele alcance o objetivo, a meta que ele está procurando. Né? E uma coisa que você falou muito interessante é a respeito do online, né? Eu lembro que no início da pandemia, uma pessoa me procurou e falou assim, eu queria fazer sessão de constelação, mas acho que esse negócio online não funciona muito bem. E foi engraçado, eu falei, não tem diferença nenhuma, dá pra gente fazer online. Falei, vamos agendar uma sessão. E aí, se você não gostar, não sentir bem, depois a gente vê uma forma presencial. E essa pessoa ela já tinha feito outras sessões de constelação familiar com outros profissionais. E aí ela agendou, aí quando fizemos, ela, nossa, foi muito bom. Foi a melhor de todas. Então as pessoas acabam colocando esse bloqueio, né, de um online não funciona, um online não dá certo, tem que ser presencial. Às vezes nós temos essa necessidade, muitas pessoas têm essa necessidade de estar perto, estar presente. Nós temos essa necessidade da proximidade, né? E a pandemia veio quebrar um pouco isso e trazer novos paradigmas. Um desse é o online. E o bom disso é que não tem fronteiras, né? Perfeito. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, não precisa estar presente e funciona da mesma forma. E a constelação, eu estava até falando com o Mário, estava trocando algumas mensagens, algumas conversas, que eu sou suspeita da constelação, né? Eu também sou coach e fiz o processo, e o interessante é que a gente ainda vai caindo as fichas, né? E com a constelação é um complemento excelente, porque o coach ele vai fazer a pessoa chegar onde ela quer. Tem ferramentas excelentes para isso. E a constelação ela vem numa camada, digamos, um pouco mais profunda, porque muitas vezes para a pessoa alcançar esse resultado, ela precisa quebrar algumas barreiras, não digo nem internas, mas também voltadas aos nossos antepassados. Né? Então, a constelação tem isso, das lealdades invisíveis que nós carregamos e que nos impedem de progredir, seja em que sentido for, pessoal, relacionamentos, profissional, saúde. Então temos a razão e a emoção. Sim, na constelação nós falamos muito da emoção, né? Porque nós pensamos racionalmente, nós queremos chegar a uma solução, a uma resposta de maneira racional. Mas nem sempre o racional vai nos dar a resposta. Nós precisamos antes do emocional. Então a constelação vem quebrando isso naquela pessoa que tem dificuldade para que o coach pode estar agindo melhor. Na verdade, até eu complemento aqui, assim, dentro de um complemento, né? Eu vejo a parte constelação sistêmica um assunto muito rico, até mesmo em termos racionais, eu diria. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando eu atendo os meus coaches, eles muitas vezes eles falam assim, mas Mário, como você vê a maneira como eu estou pensando? Você acha que é correto? E aí quando eu penso assim, muito nessa questão da teoria sistêmica, eu falo assim, depende. Dentro do seu inconsciente, dentro da sua concepção de vida, isso tem uma ordem? Essa é a primeira coisa que eu coloco para a pessoa, para ela pensar. Porque às vezes ela mesma começa a ter ações da vida dela, do objetivo dela, meio que de forma desordenada, ou até pulando etapas. Tem certas coisas que o mundo sistêmico ele fala, não, tem uma ordem. Muitas vezes, até a questão familiar mesmo, de você ter um lado de respeito. No meu caso, né, eu respeito muito meu pai e minha mãe. Né, como é que eu prossigo dentro da minha vivência, na minha vida, se eu não consigo ter essa frente?
né? E como, de repente, às vezes eu até substituo essas frentes na minha vida. Então, eu começo a desordenar a minha vida de uma maneira até um pouco meio maluca. A mesma coisa acontece no meio mundo corporativo. Eu vejo as pessoas querendo ser promovidas muito rapidamente. Muito interessante isso, muito interessante. Sem respeito, sem, vamos falar, um alinhamento, critério, sem critério. E eu acho que a constelação sistêmica ela é muito isso. Ela alinha exatamente isso que você está falando. Né? São os pilares da constelação, né? Que são as leis, nós falamos que são as leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio entre dar e receber. Então, naturalmente, pertencimento. Nós pertencemos primeiro à família onde nascemos. E se nós, quando vamos levar para o lado corporativo, um funcionário, um colaborador, ele tem que se sentir pertencente àquele local, àquele lugar. Se nós não sentimos que pertencemos àquele local, àquela família ou àquela empresa, cria desordem. Porque inconscientemente, a gente fala das lealdades invisíveis, né? Porque inconscientemente nós buscamos esse pertencimento. E se nós não temos uma consciência a respeito deste pertencimento, e parece até uma coisa de criança, né? De falar pai, mãe, honrar, que está lá atrás, mas não, isso é uma coisa que nós devemos carregar para a vida inteira. Eu falo pai e mãe. Outra lei é honrar pai e mãe. Então, a lei do pertencimento, nós pertencemos a uma família, nós vemos de quem? Nosso pai e nossa mãe. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, se nós excluímos isso da nossa vida, acaba gerando consequências, reflexos em todos os âmbitos. E a pessoa muitas vezes não consegue enxergar isso. E aí vem a lei da hierarquia. Você falou que é chegar... Muito interessante. Nós temos que respeitar a hierarquia, né? Primeiro, pai e mãe. Começa pai e mãe. Nós temos que honrar nosso pai, nossa mãe, e nós temos que reconhecer, eles são superiores a nós, eles são maiores que antes, nós. Né? Então nós temos que honrar isso, eles chegaram primeiro. E aí o que acontece? Muitas vezes aí o filho cresce. Não, meu pai não sabe de nada, minha mãe, eu sou melhor que os meus pais. Isso causa um efeito bombástico na vida da pessoa. Imagine essa pessoa crescendo no mundo hoje corporativo, né? E levando isso para a esfera corporativa, o que acontece? Por exemplo, a lei da hierarquia. A pessoa chega num local e não respeita quem veio antes. Não respeita o superior. Isso está bem comum no mundo corporativo, né? Por isso que tem muitas pessoas frustradas, eu faço isso, não chego até lá, não consigo ser promovido. Eles têm que entender o momento, essa hierarquia, né? É uma das leis, né? Porque o que eu vejo, eu como advogada até, trabalho prestando serviço para empresas, e eu vejo isso, às vezes a pessoa chega num local, já tem as pessoas que estão lá antes. Então, uma das coisas na constelação que nós falamos, nós temos que fazer reverência aos nossos pais, família, mas também no nosso local de trabalho, para quem chegou antes, quem está lá antes de mim. Ok, às vezes a pessoa que chega, ela tem uma formação superior a quem está lá, ela tem um nível de conhecimento maior. Sim. Mas, no entanto, ela tem que respeitar quem já estava lá antes. E uma história muito interessante que referente à constelação, de problemas empresariais que ocorrem porque quem chegou não respeitou quem estava lá primeiro. Então nós temos que respeitar essa hierarquia tanto na esfera familiar, mas também na esfera da empresarial, da organização. E a outra lei é o equilíbrio entre o dar e receber. Essa lei é muito interessante, que também é em todas as esferas. Um relacionamento, eu até costumo falar nas pessoas que eu atendo, tanto no direito, isso é muito interessante, porque como advogada, na área da família principalmente,
chegam as pessoas com problema de relacionamento, querendo divorciar. Eu já tive pessoas que falaram, eu vim divorciar, mas acho que eu vou querer essa constelação. Por quê? Muitas vezes no relacionamento não existe um equilíbrio entre dar e receber. Então, um dá demais, o outro recebe demais, e isso cria desequilíbrio entre as leis sistêmicas e causa os problemas. Então, o que eu costumo dizer nos atendimentos muitas vezes? Por assim, relacionamento casal. O casal, de acordo com a constelação, não tem hierarquia. O casal, homem e mulher, está no mesmo patamar. Então, às vezes, um dá demais, cuida demais. Não que não tenha, tem um dever dever legal, moral, de cuidar, de companheirismo, de cuidado, né? No entanto, em algumas esferas, ultrapassa isso e acaba cuidando do parceiro como se fosse o pai. Então, filho, né? O parceiro, ele procura no outro o que ele não teve do pai ou da mãe. Olha, gente. E isso gera desequilíbrio. Por quê? Aí, e olha só, por exemplo, traição, por exemplo. Aí fala assim, mas eu dei tudo. Eu tenho vários casos. A mulher, que é a provedora. Eu dei tudo, eu fiz de tudo, eu trabalhava, ele não trabalhava, eu que trabalhei, comprei a casa, comprei carro, pago a escola dos filhos, e ele me traiu. Aí eu falo, nossa, que ingratidão dessa pessoa, né? Fiz tudo por ela, fiz tudo por nossa família, e ela ainda me trai. Mas o que acontece? Aí volta lá no equilíbrio entre dar e receber. Quem é que dá tudo sem nada em troca? O pai e a mãe. O pai e a mãe, nós damos tudo pelos nossos filhos. E nós, como filhos, nós nunca vamos pagar o que nossos pais fizeram por nós. Então, num relacionamento entre homem e mulher, quando um está buscando no outro, de forma inconsciente até, né? Sim. O pai ou a mãe dá demais ou recebe demais, então o que acaba criando? Isso não é de homem e mulher, mas é como se fosse pai e filho. E aí, tendo uma relação de pai e filho, tem, por exemplo, a parte sexual, não existe. Então a pessoa, ela vai buscar fora. E isso é de forma inconsciente. Então a pessoa acaba atraindo, mas não é porque ela quer, igual olhando pelo lado sistêmico, é que o relacionamento não é homem e mulher. É como se fosse pai e filho. E pai e filho não se relacionam como homem e mulher. E acaba gerando essas... mágico, né? Eu acho que esse é um dos pontos que eu até diria que, vamos falar, nessas horas que, quando eu como coach e com os meus coaches olhando dentro dessa visão sistêmica, né, a gente fala, às vezes a vida ela poderia ser muito mais simples. Sim. Se dentro dessa visão tudo tivesse uma forma de ser, um equilíbrio, né? Mas acontece muito, esses atropelos que a gente tem na nossa vida, eu acho que são pontos primordiais aí que acabam, vamos falar, muitas vezes atrapalhando, né? Então, às vezes até mesmo quando eu vou montar um plano de ação com a pessoa, você percebe a desordem, né? Existe um encadeamento, uma espécie até de projeto que a gente elabora para que a pessoa siga de alguma forma dentro daquele mapa para que ela chegue no objetivo dela. Mas o que a gente acaba acontecendo? As pessoas pulam etapas, as pessoas buscam atalhos para chegar antes no caminho. Muitas vezes isso acontece, é muito normal. Então, a visão sistêmica e assim, a parte da constelação para a gente tratar um pouco dessas dores que as famílias, que as organizações têm, é muito isso. É muito da percepção de a pessoa olhar para dentro e falar, poxa, será que é o momento? Será que é merecedor? Ou até será que eu estou sendo justo, né, da forma como eu estou agindo? Né? Até mesmo, eu costumo dizer que às vezes os problemas das organizações, né, tem muita gente que fala assim, Mário, eu tenho um profissional que não consegue dividir bem a sua vida profissional e pessoal. Eu preciso que a pessoa se foque apenas no profissional. Aí eu falo assim, olha, não existe a pessoa separar a vida dela do profissional
profissional e do pessoal. A pessoa é única, a pessoa é humana, a pessoa ela está assim, trabalhando, né? A pessoa não consegue. Não, e isso é muito normal da vida. Sim. Tem muitas empresas que me contratam falando esse discurso de que a pessoa, principalmente na pandemia. Na pandemia, acho que a vida em casa também, né? Sim. As empresas estão acostumadas a qual que é o grande paradigma. Estamos em casa, você trabalha em home office, então você tem que trabalhar full time para a empresa em casa. Só que o pano de fundo, a esposa também trabalha em casa, a criança também está em casa, a babá, os filhos, babá, cachorro, todo mundo. Então, assim, é muito difícil você segregar a vida profissional da pessoal e colocar ordem exatamente naquilo e falar assim, não, ó, a partir de agora você vai ser do jeito que eu quero. É bem complicado. As empresas às vezes têm essa percepção e na verdade não é bem isso, né? Até eu diria que a pandemia tem desenterrado algumas questões importantes da nossa vida que é justamente para mostrar essa frente, né? Sim. Temos sim uma pandemia, temos um problema, mas podemos criar de alguma forma um jeito mais saudável de agir. Só que para isso todo mundo tem que ter uma percepção de ordem, de sistema. Então, estou trabalhando, vou reservar um tempinho para o meu trabalho? Vou. Minha esposa vai me auxiliar, a esposa também tem o tempo dela, vamos dividir o tempo, né? Vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Mas muitas vezes tem esses embates do dia a dia e eu acho que o conhecimento do sistema, do campo sistêmico, às vezes é muito rico para que ajude as pessoas realmente a terem essa ordem, não quererem pular etapas e tudo mais, né? Então podemos entender que a pandemia então, ela trouxe, né, desenterrou, como o Mário falou, questões que é para a gente se adaptar realmente ao que nós esquecemos lá atrás, que são as raízes, as hierarquias, a forma de você... Porque parece que nós estávamos vindo numa velocidade assim, que você não estava atrapalhando tudo e copiando o outro, e esquecendo de ser nós. Sim. Exatamente. Então a pandemia ela teve um fundamento então positivo, olhar para dentro, buscar realmente uma nova forma de reconstruir. E aí vem a mentoria do coach, a mentoria da constelação, unindo e trazendo essas duas ferramentas que está facilitando bastante essa descoberta do ser humano, que é mágico. E assim, é independente até do grau de instrução da pessoa, de qualquer coisa relacionada a isso. Eu atendi pessoas já que são psicólogos, master coaches, de diversas formações, empresários e pessoas aposentadas, idosos. E é uma coisa bastante interessante, que eu atendi várias pessoas idosas, a pessoa idosa já viveu, já tem uma experiência muito grande, e vários problemas que quando a gente vai lá, tá ligado ao pai, à mãe. Tudo que acontece, né? tá ligado ao relacionamento com o pai e a mãe. O pai já faleceu, a mãe já faleceu, e a pessoa carrega aquela lealdade ali invisível em relação a isso. E o interessante da constelação, teve uma pessoa que eu atendi que ele falou assim, nossa, é muito interessante isso, porque eu vi as coisas de uma nova perspectiva, coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E ele falou que foi uma experiência muito rica. Aí, isso foi ano passado, tem uns 15 dias, eu conversei com essa pessoa novamente, ele me deu um feedback e falou assim, nossa, mudou muita coisa na minha vida depois da constelação. Oi, pode continuar? Faltam 5 minutos. Falta? Sim. Como que a gente pode fazer o desfecho? Fica a dica? Qual a dica? Ah, tá. Então pensa na dica que agora eu vou arrancar a dica de vocês. Posso? Pode. Então, gente, olha, vocês perceberam que o assunto, olha, é grande, tem conteúdo.
Eu vou fazer o convite de novo para esses 2 mentores maravilhosos que eu amo de paixão e que vocês também já estão curtindo, para que eles voltem com outros temas. E se vocês quiserem, põe lá, olha, comentário, que tipo de tema, o que vocês querem mais que eles digam aqui nas próximas entrevistas. E agora eu vou pedir para cada um deles deixar uma dica para vocês na forma do coach e na forma da constelação. Então, Mário Cuno, deixa uma dica para os nossos telespectadores, por favor. Bom, uma dica que eu dou como coach, né, é que busque, até aproveitando a deixa da constelação sistêmica, né, da constelação familiar, olhe para sua família, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe, e assim, não importa nesse momento se eles estão em vida ainda, eu acho que é sempre importante lembrá-los, né, colocar a sua família como se fosse até o seu dia a dia mesmo, porque tudo tem uma ordem, tudo tem uma cadência. Até falando sobre coaching, acho que você ordenar, né, e ter respeito às suas hierarquias, o seu pai, a sua mãe, né, olhar, vamos falar, o seu papel, tá? É o seu papel que é importante, você tem que ter muito claro qual que é o seu papel, seja dentro da sua empresa, seja dentro da sua família, e você tentar equilibrar, né, colocar as ações naquilo que você realmente tem a responsabilidade. Cada pessoa tem um papel muito importante, tem uma missão, um propósito na vida que tem que ser cumprido. Se você conseguir cadenciar isso muito bem, tenho certeza que você vai chegar aos seus objetivos e à grande felicidade que todo mundo busca. Obrigada, Mário, mais uma vez, enriquecendo aqui o programa Fica a Dica. Olha, gente, like, curte, compartilha, tá? E procure, por favor, Cuno, deixa os seus contatos, por favor. Bom, meus contatos, para quem quiser falar diretamente comigo, é no 11 99605 6776 ou pelo e-mail marioycuno, K-U-N-O, no final, @gmail.com. Fiquem à vontade. Obrigada, gente. Sidneia Coelho. Então, você falou de buscar a felicidade, né? Acho que todo mundo busca essa felicidade, quer ser feliz. E a constelação, ela vem trazer isso que nós falamos de honrar pai e mãe, de antepassados. Então, a dica que eu fico hoje é: não exclua ninguém dos seus pais, os antepassados, mesmo que não lembre, porque faz parte da nossa história, da nossa ancestralidade. Isso reflete na nossa vida hoje. Então, busque se conhecer. A constelação ajuda a trazer esses insights e o coach ajuda na caminhada para quebrar os obstáculos que tem aí. Então, buscar esse equilíbrio entre as leis sistêmicas que nós falamos até agora. Pertencimento. Você está se sentindo pertencente? Você está honrando os seus antepassados? Você está respeitando a hierarquia de quem veio antes? Honrando pai e mãe? E está equilibrando a ordem de se dar e receber? Então, a reflexão é essa. Como que está na sua vida essas 3 leis? E busquem a gente. Eu como consteladora, o Mário como o coach, que vai ajudar a trilhar esse caminho e chegar no caminho da felicidade, né, que todo mundo busca. E eu vejo assim, que a felicidade a gente traz para nós, mas também quem está ao nosso redor, né? Muda não só a nossa vida, mas a vida de quem está ao nosso redor. Ótimo, Sidneia, deixa seus contatos. Quem quiser me procurar, meu Instagram é sidneia.pecoelho. Meu telefone é 11 94756 2377. Obrigada, gente. Vocês perceberam que o intuito desse programa é trazer conteúdo para que vocês possam refletir e tornar a vida de vocês daqui para frente melhor. Esses profissionais estão à disposição de vocês. Eu indico, participo da vida deles, então pode
buscar conversar com eles em particular. Está na hora da gente começar a mudar a nossa vida, a nossa visão de como estamos nesse mundo, o que queremos de nós e desse mundo, e parte de nós. Não culpe o outro, busque dentro de você a solução daquilo que você quer. Aí o seu externo, como diz a Sidneia, será um reflexo daquilo que você está se tornando. Busque você o seu melhor, não busque o outro para que você seja melhor, busque você o seu melhor. Gratidão, gente. Fica aqui mais um pedacinho do programa Cida Maria Fica a Dica. Daqui a pouco a gente volta rapidinho. Obrigada, gente.